Olha, saudações a todos. Meu nome é Valquírio Barbalho, autor do livro The Todd and the Last Testament, que está aqui, e também de O Selvagem, ou A República dos Moleques, publicado em português. Podem chamar o The Third and the Last Testamento simplesmente de o Terceiro Testamento. Por enquanto ele só foi publicado em inglês. O assunto que eu queria abordar hoje é a respeito de: será que Jesus foi a primeira bomba suicida da história? Vamos ver. Não vou afirmar nenhuma opinião. Quero apenas mostrar uma forma diferente de enxergar o que está escrito na Bíblia. Em primeiro lugar, o texto bíblico afirma que Jesus subiu a Jerusalém sabendo que seria morto. Mesmo assim ele foi. Então ele suicidou. Não faz diferença se ele tivesse cortado os pulsos ou pulado do alto de uma torre. O resultado seria o mesmo. A interpretação do fato surgiu anos depois. O ramo messiânico pregava que o Messias viria, promoveria a paz após vencer os adversários e estabelecia uma dinastia que duraria 1000 anos. O assassinato sofrido por Jesus não estava incluído. Disso surgiu a teologia da cruz. Segundo ela, Deus teria enviado o próprio Filho para ser sacrificado na cruz e assim expiar os pecados do mundo. Essa teoria é falsa porque analisa apenas um dos lados da moeda, ou seja, o heroísmo de alguém que entrega a própria vida em favor dos outros. Eu particularmente preferia o heroísmo dos bombeiros, porque eles vão para salvar vidas. Se acaso morrem, é acidente, não é suicídio. Porém, a teologia da cruz menospreza a sabedoria de Deus. Do outro lado da moeda, temos o suicídio de Jesus, a traição de Judas Iscariotes, a omissão dos romanos que executaram inocentes sabendo que era inocente, a manipulação da opinião pública por Caifás e os maiorais dos judeus com o fim de matar, e também a decisão do povo de condenar o inocente e inocentar um culpado. Se você crê que pode ser salvo pela teologia da cruz, você tem um problema sério com Deus. O sacrifício de Jesus somente seria possível se todos os pecados do outro lado da moeda fossem cometidos. Assim, acreditar que você é salvo por essa teologia é o mesmo que querer ser salvo pelos pecados de Jesus, de Judas Iscariotes, de Pilatos, de Caifás e dos maiorais dos judeus e do povo. Diante disso, acreditar na teologia da cruz é o mesmo que participar do assassinato de Jesus, porque, sem matá-lo, não haveria sacrifício. O pior de tudo é acusar a Deus de fazer parte do complô. Pecado, minha gente, não salva ninguém. Outro pecado é aceitar a teologia da cruz e não praticar aquilo que Jesus ensinou. O Calvário de Jesus atrai fiéis, mobilizados pela emoção, mas afasta a atenção deles das boas práticas.
esta é a bomba que mata as almas dos cristãos. Os judeus de hoje em dia, eles não têm culpa do que aconteceu. Porém, vê um pecado cometido há muitos anos atrás, a consequência que levaram. Os cristãos, depois que assumiram o poder, perseguiram muitas vezes os judeus por causa do assassinato que alguns judeus cometeram, né? Agora vamos pular um pouco da história. Imagina agora, e se daqui a alguns séculos os descendentes dos brasileiros que estão morando no exterior resolverem voltar para o Brasil? A ONU seria chamada. E se ela decidisse criar um outro país dentro do Brasil, escolhendo o estado de Goiás e metade do Distrito Federal como território? Além disso, desse um pé na bunda dos candangos e goianos e os mandasse procurar outro lugar qualquer para morar. Pois foi exatamente isso que aconteceu aos palestinos no processo de criação de Israel. Eles usaram a desculpa do sofrimento causado pelo Holocausto. O problema é que a injustiça que os judeus sofreram não justifica a injustiça que continuam fazendo contra os palestinos sofrer. Eles ainda alegam que isso era preciso acontecer para que Deus cumprisse uma promessa de que faria o povo judeu voltar. Isso é o mesmo que acusar a Deus de ter feito um pacto com Hitler e o nazista para que se cometesse injustiça contra os dois povos. Os líderes palestinos que ordenam as bombas humanas cometem pecado. Contudo, não são mais pecadores que os que planejaram e executaram a implantação do Estado de Israel. Os bombas suicidas são uma consequência das ações mal planejadas e mal executadas pelos próprios homens e não fazem parte de nenhum plano de Deus, mas sim do adversário dele. Que ninguém confie na fortaleza das armas, porque Deus é contrário a toda injustiça. E Deus tenha piedade de todos nós, autores e vítimas de toda essa ignorância. Nem a teologia da cruz ou as bombas suicidas salvam ninguém. Lembremos-nos que basta uma palavra de Deus para que se faça a nossa salvação. E Ele jamais fará das injustiças o meio para as nossas salvações. Os judeus, no tempo de Jesus, eles, ao invés de ter torturado, espezinhado, né, entregado para a mão dos romanos, que já sabiam quais as consequências que seriam, eles poderiam simplesmente ter dado um pé na bunda de Jesus, né, mandado ele voltar lá para Galiléia. Isso seria menos pecaminoso e, pelo menos, talvez hoje, nós teríamos uma teologia mais apropriada. Ao invés das pessoas ficarem ali, tal, por causa do sofrimento de Jesus, pensando que Ele vai sofrer por nós, aquilo que nós deveríamos sofrer pelos nossos pecados, a gente talvez se voltasse mais para poder praticar aquilo que Jesus nos ensinou. O que Ele nos ensinou, basta ler o Sermão da Montanha e outras partes, é que são importantes. O resto, aquela coisa, é só embelezamento, é só para atrair fiéis, não para poder defender a verdade. Deus, sim, é a verdade de tudo.
Deus abençoe a todos, aos que gostarem e aos que não gostarem do que eu acabei de dizer. Obrigado.